Gostaria de saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ler hoje o Salmo de número 33, que diz o seguinte: Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério de 10 cordas, cantai-lhe um cântico novo. Tocai bem e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo, a terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo espírito de sua boca. Ele ajunta as águas do mar, como num montão, põe os abismos em tesouros, tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo, porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para sua herança. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Da sua morada contempla todos os moradores da terra. Ele é o que forma o coração de todos eles, que contempla as suas obras. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem homem valente se livra pela muita força. O cavalo é vão para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar as suas almas da morte e conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Amém. 2 comentários, irmãos, para a nossa meditação neste dia. O primeiro, teológico, de um versículo que algumas vezes é citado, o versículo 12, que diz: Bem-aventurada é a nação, cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Então, a primeira coisa é uma breve chamada de atenção para nós acerca da escolha de Deus de uma nação. No contexto da Bíblia Sagrada, em sua completude, em toda a Bíblia Sagrada, não houve outra nação escolhida pelo Senhor para ser seu povo, a não ser a nação de Israel. Portanto, aplicar este versículo para qualquer outra nação torna-se um erro. Não significa que Deus não ame, que Deus não possa abençoar, mas no contexto bíblico, quando Deus fala de uma nação escolhida, neste versículo 12, ele diz: o povo que ele escolheu para a sua herança. E a única nação cujo Deus é o Senhor, ou seja, o Deus dos céus, o Deus da palavra, é Senhor somente de uma nação, e por que não dizer esta nação hoje, inclusive, está debaixo de uma maldição em verdade. Claro que essa palavra nos parece forte, mas não queremos entrar no detalhe. Os seus olhos estão fechados, vamos dizer assim. Deus não está tratando com a nação de Israel no presente momento. No entanto, isso não desfaz da escolha, da história e inclusive do futuro em que Deus continuará a tratar com a nação de Israel como nação. Então, irmão, o que sobra para nós, que somos de outra nação? Sobra tudo. Qual é? Qual é o resto das nações? Deus lida no sentido de ser Senhor como nação para com a nação de Israel, mas Ele é Senhor da sua e da minha vida. E como é que nós fizemos isso? Ora, crendo na palavra, crendo no evangelho, crendo em Jesus Cristo, nós nos fizemos, inclusive, filhos de Deus. Ora, esta realidade é individual de aceitação.
Você vai entender pela Bíblia Sagrada, teologicamente, de qualquer pessoa durante todo o tempo onde houve revelação de Deus, e Deus fez isso desde os primórdios para que as outras nações pudessem conhecer o Deus de Israel e, através do Deus de Israel, a salvação por ele apresentada. Portanto, a salvação, ao tornar-se parte da família espiritual deste Deus, sempre foi para as demais nações algo individual e não nacional. E mesmo dentro de Israel, as pessoas eram livres, num certo sentido, de permanecer em obediência a este Deus que se revelou a eles ou desobedecer. Você vai se lembrar na história que se alguém desobedecesse determinados pecados, eles eram extirpados do seu povo, ou seja, lançados fora. E isso tem um aprendizado para nós de que era possível, no contexto israelita, perder a sua salvação. Amém? Não queremos caminhar muito no detalhe teológico, mas deixar este ponto esclarecido, porque é um fator importante da nossa compreensão. O segundo ponto, que é mais devocional, nós vamos voltar ao versículo 10 e 11, que diz assim: o Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos do povo. Vou saltar lá para o 16. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem homem valente se livra pela muita força. Olha, nestes dois versículos nós vamos ver que as nações, os reis, os povos, os valentes, têm confiança naquilo que eles possuem, financeiro, força, estratégico, seja qual for aonde esteja a sua confiança, eles com certeza o têm, porque quando a gente tem muito, o poder caminha junto com a abundância de algumas coisas nessa vida, nós entendemos isso. Portanto, o coração dos reis, o coração de muitos líderes, de homens grandes e poderosos, está seguro naquilo que eles têm. No entanto, no versículo 11 diz: o conselho do Senhor permanece. No 10 ele diz: ele desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre e os intentos do seu coração de geração em geração. O que nós somos lembrados com isso? É de que aquilo que Deus determinou, ou aquilo que Deus quer que aconteça, não há governo, não há nação, não há força de um homem, não há poderio nesta terra que possa impedir aquilo que Deus determinou para ser. É isso que nós aprendemos. E no contexto aqui, é interessante que Davi coloca logo no versículo anterior, porque ele falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Portanto, Davi foi lá à criação, ou seja, este Deus é um Deus que pela sua palavra criou o mundo. E eu quero deixar claro, dizia Davi em suas palavras, que ele pode quebrar o conselho das nações, de que não há nada da intenção do coração de Deus que possa ser detida. Aleluia. Deus permite que as coisas aconteçam naturalmente. Deus permite aquilo que nós vemos hoje acontecer. Muitas coisas Deus não intervém. No entanto, quando Deus quer, quando Deus determina, quando Deus tem como intenção sua isso ou aquilo, ninguém pode impedir. Isso é para nós darmos glória a Deus. Quem pode concordar com isso neste dia? Aleluia! Versículo 18. Eis que os olhos do Senhor estão sobre quem? Os que o temem. Sobre os que esperam na sua misericórdia. Portanto, há uma afirmação forte de Davi. Quando alguém abre a sua boca para dizer aquilo que Deus é ou aquilo que ele faz com esta diretividade como Davi fez, tem que ser inspirado pelo Espírito Santo, porque eu só posso dizer o que Deus é se ele me revelar que ele é assim. Davi aqui ousou dizer que os olhos do Senhor estão postos sobre estes dois tipos de pessoas. E nós temos hoje este livro e aceitamos ele como a revelação de Deus para as nossas vidas. Há momentos que alguns desses escritores colocam palavras de sua sugestão. Mas na maioria dos casos, há relatos históricos, mas em maioria dos casos são relatos que nós, quando falados diretamente sobre Deus, nós entendemos claramente que é o Espírito Santo que os faz entender. E eu creio nisso neste versículo 18, de que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem.
porque isso é algo que se vê durante toda a história da humanidade, como Deus ama. Ele diz: o princípio da sabedoria está no temor do Senhor. E muitos de nós hoje, muitos de nós que nos dissemos filhos de Deus, seguidores do Senhor, chamados cristãos, seguidores de Cristo, mostramos pouco que nós tememos a Deus. Vivemos uma vida arraigada nas coisas deste mundo e Deus é um apêndice nas nossas vidas. Quem teme a Deus, consulta todo o tempo, quer saber a opinião do Senhor, quer saber se está no caminho certo. Alguém que teme a Deus conversa com Deus, alguém que teme a Deus busca resposta na palavra de Deus. E eu digo que os crentes parecem não temer, mas a verdade é que nós perdemos o temor a Deus. Em verdade, alguns ousamos dizer: Deus não se importa com isso, isso não tem problema. Já não conhecemos mais a Deus, se é que algum dia se conheceu. Por quê? Porque para conhecer a Deus, aleluia, não é teorizar sobre Deus, não é o que o meu sentimento diz que Deus é o que a palavra diz. E alguém pode dizer: mas eu estou dizendo o que a palavra diz. Não, se você não lê a palavra, se você não lê a palavra, se você não ouve a palavra, você não sabe o que a palavra de Deus diz. E muitas vezes quando nós ensinamos, muitas vezes quando nós lemos aqui juntos, alguém às vezes se assusta. Eu até muitas vezes, passando por versículos que há muito tempo não li ou não tomei atenção sobre eles, eu digo: Senhor, olha que coisa, né? Não estava atenta a esta realidade. E a palavra sempre está confrontando o nosso coração. Portanto, com virtude e autoridade, ele diz: os olhos do Senhor estão sobre os que o temem e sobre os que esperam na sua misericórdia. E esperar, a primeira vez que eu li esta palavra, eu digo: esperar é quem espera o tempo passar, né? Como espera o Senhor agir com misericórdia. Mas esperar também significa ter esperança em alguma coisa, e eu penso que essa é a leitura melhor. Ele diz: os olhos do Senhor estão sobre aqueles que têm esperança na sua misericórdia. Olha o versículo que segue: para livrar as suas almas da morte e conservar vivos na fome. O maior temor da nossa vida são estes dois: a vida eterna. O que é que vai acontecer depois da morte? Pois quem tem a sua esperança no Senhor vai encontrar o caminho da salvação, vai permanecer nele. Aqueles que temem e que têm a sua esperança no Senhor. Aleluia. Vai encontrar paz, vai encontrar segurança no que passa com a sua alma depois da morte. Mas ele diz: para conservar vivos na fome. Quem não teme? Num mundo de tanta loucura e tantas mudanças, governos sendo tomados, realidades geopolíticas acontecendo na Rússia, acontecendo na África, acontecendo no Oriente Médio, as profecias começando, as peças delas se encaixarem, em verdade, começando é dizer errado, porque já estão bem encaixadas. Realidades como esta que ouvimos do grande reset, e outras tantas informações a nível mundial, e nós pequenos aonde moramos nos perguntamos: Senhor, o que está acontecendo, o que vai passar comigo? No entanto, a palavra do Senhor diz que os olhos deles estão sobre aqueles que esperam na misericórdia do Senhor para conservar vivos na fome. Aleluias! Talvez muitos de nós tenham exemplos, pouco tempo, em alguma necessidade, mas suficiente para nos lembrar na nossa vida que num momento de debilidade, num momento de falta, o Senhor supriu. Alguns têm grandes exemplos. Pessoas como um casal que conheci, que veio de Cuba, hoje um casal ancião, que deu testemunho na nossa igreja. Eu os conheço, um homem sério, um homem de Deus, um pastor, mas que um tempo estava e não tinha, só tinha uma lata com feijão, e era só o que eles tinham. E ele cozinhou a sua esposa aquele feijão para o almoço,
e colocou a lata lá de volta. E eles estavam orando e buscando ao Senhor. Fome, não tinha nada mais. E no outro dia, quando ela foi atrás da lata e abriu a lata, para surpresa dela, a lata estava cheia de novo. A lata que outrora estava vazia estava cheia de novo. Irmã Aide Gonzalez. Aleluia. Eles glorificaram ao Senhor e comeram aquele feijão, e no outro dia foram na lata e a lata estava cheia de novo. Aleluia. E eles viveram um milagre semelhante àquilo que nós conhecemos da Bíblia Sagrada, quando o Senhor multiplicava, aleluia, o azeite e a farinha, aleluia. Assim que outros tantos, ouvi já exemplos da África, de seca tão grande que toda a terra se secou, mas a quinta que eles chamam, né, a fazenda do crente, tudo seco e aquela terra verdinha, porque o Senhor ainda hoje é um Deus de milagres. E Ele tem os seus olhos postos para aqueles que esperam na sua misericórdia, para os conservar vivos na fome. Não é difícil nós temermos em nosso coração o que acontecerá com o dia de amanhã. Vivemos num tempo de extrema insegurança. E, na verdade, irmãos, não parece que vai mudar. No entanto, o que nós podemos fazer de melhor para nós e agradar ao nosso Deus é temê-lo hoje. E é colocar a nossa esperança não no dólar, não no real, não no governo, não no homem, mas no Deus que pode todas as coisas. Aleluia. Porque Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Temos confiado no seu santo nome. E o pedido de Davi termina dizendo: seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós. É o que precisamos. É o que precisamos. Nós não temos poder para nos assegurar em nada. O que precisamos é da misericórdia do Senhor. Aleluia. E o salmista diz: seja a tua misericórdia então sobre nós, como em ti esperamos. Para que a misericórdia então do Senhor esteja sobre nós, é necessário que nós ponhamos a nossa esperança. Chega de pôr a nossa esperança em pregadores e pregações que nos prometem uma ação de Deus mentirosa, manipuladores. Deus é Deus e não precisa de voz de homem. Você quer ouvir a Deus? Eu quero ouvir a Deus? Vamos voltar ao joelho, porque Deus não nos quer vidrado num vídeo para receber bênção imposta por homens enganadores. Mas como nós não conhecemos a Bíblia e não o buscamos em oração, não estamos discernindo a mentira que estamos comendo. E ao invés de encontrarmos a misericórdia de Deus, não a encontraremos. E no dia da aflição, não estará conosco. Que Deus nos guarde em nome de Jesus. Que possamos ser estes cujos olhos do Senhor estão sobre nós. Que lindo é saber que em toda a minha dificuldade, que em toda a minha pequenez, que nos meus altos e baixos, que a minha vida passe, eu possa estar segura que os olhos do Senhor estão sobre mim. Aleluia. Porque eu o temo, porque eu espero nele. Aleluia. E na hora da adversidade, na hora da fome, Ele me sustentará. E quando os meus dias terminarem, estarei com Ele para sempre. Que Deus nos abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.